Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que não conhecem Jesus. É um prazer trazer a palavra, compartilhar, ministrar a palavra do nosso Deus poderoso, do nosso Deus encantador, um Deus soberano sobre todas as coisas, porque é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus que eu me refiro e que eu profiro é um Deus que te ama profundamente e dá a mim e a você a oportunidade de uma nova trajetória de vida. Basta que eu e você andemos nos seus preceitos, andemos nos seus caminhos, na palavra de Deus, andamos e ouvimos e percebemos, mas nós precisamos exercer esta palavra, todos nós. E eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 39 ao 43, que fala do momento em que Jesus estava na cruz e com duas pessoas, um em cada lado, os malfeitores ou aqueles que foram condenados e estavam com Jesus naquele dia. A palavra de Deus diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres ou quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, uma declaração profunda, uma declaração poderosa, a qual foi instituída no que antecede a morte de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, existiam dois malfeitores. Nós lemos na palavra no versículo 39 que um deles, cheio de dolo, de arrogância, cheio de intriga, cheio de peso, cheio de sobrecarga emocional, a mente poluída por coisas do mal, a mente poluída por coisas do pecado, a mente cheia de domínio de morte e não de vida, declara a Jesus de uma forma arrogante, falando: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, está acusando Jesus: não é tu o Cristo, o Salvador, aquele que faz, aquele que é Filho de Deus? Por que não salva a ti mesmo e salva nós, se é o Cristo? E Jesus simplesmente fica calado. Aí é uma defesa não de Jesus, não há uma contrapalavra, mas uma resposta do outro que foi preso com ele, respondendo-lhe, porém, o outro e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Este, no momento da morte, reconheceu, porque declarou algo tremendo e poderoso: nem ao menos temes a Deus, estando você sob igual sentença? Ou seja, eles estavam sobre uma sentença de morte, os três. Porém, dois, os acusadores, os malfeitores, eram ladrões, eram roubadores ou eram assassinos, faziam coisas que receberam um julgamento de morte por aquilo que eles fizeram. Era um conceito judaico, era morte de cruz, a pior morte. Agora, Jesus jamais fez algo ou jamais proferiu algo que merecesse a morte de cruz. A morte de cruz foi para que se cumprisse as Escrituras do Antigo Testamento através das profecias que declararam que o servo de dores morreria através de morte de cruz e padeceria sob Pôncio Pilatos e estabeleceria algo novo após a sua morte, algo tremendo e inabalável que só através dele poderia ser constituído, estabelecido e poderia fazer e ter poder para as coisas mudarem.
A trajetória da nossa vida mudaria através da morte de cruz. O interessante é que estes homens, amados, não foram batizados, estes homens não entregaram a sua vida a Jesus, estes homens caminharam até o final da sua trajetória vivendo uma vida corrompida. O interessante saber desse texto é que quanto tempo mais você está esperando para declarar ou confessar Jesus Cristo como teu único total Salvador, a qual você depende plenamente dele. Talvez a tua autoconfiança, a tua autoconfiança te eleve ou te dirija a uma direção contrária à palavra e não mais a porta estreita, mas caminhos largos e tortuosos, a qual eu posso ir, a qual eu posso andar, mas eu também posso morrer. E esta palavra nos revela que um estava com o coração aflito e condenado, e ele mesmo se condenou, ele mesmo se declarou como: não acredito, não creio, se tu és o Cristo, poderia salvar a ti mesmo e a nós, portanto, não tenho nada contigo. Agora o outro diz e declara, faz uma das declarações mais profundas inseridas nesse texto. E ele diz, acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe, amado, certamente esse homem ouviu falar de Jesus. Ele não teve a oportunidade na trajetória dele, mas prestes à morte ele teve a oportunidade não só de falar com Jesus, mas de estar ao lado de Jesus. O interessante é que esse homem, nesta declaração, assume total reverência ao Senhor, total arrependimento diante do Senhor, diante da face do Senhor. O Senhor conhece o seu coração, ele poderia falar tantas coisas para Jesus. Olha, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus maus caminhos, de tudo que eu fiz. Por favor, me ajude, por favor, lembre-se de mim, por favor, me salve. Ele não pediu para que Jesus o salvasse da cruz, mesmo sabendo, porque ele declarou o que ele declarou, aqui ele sabia que Jesus era o Filho do Altíssimo, que Jesus era o próprio Deus. E quando ele declara isso, amados, ele está declarando, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele está fazendo uma afirmação, lembra-te de mim, uma petição. Quando vieres no teu reino, uma afirmação. Ele sabia que Jesus retornaria. Ele sabia que Jesus estaria conosco novamente e estará em breve, amados. Acredite, entenda isso. Você está esperando no Senhor? Ou você quer que o Senhor atrase a sua vinda? Ou você não quer falar sobre isso? Porque se você não quer falar sobre isso, você não tem o Senhor como Jesus e Salvador. Se você quer que Jesus espere a sua vinda, o seu retorno, você está olhando só para você e não para as almas que carecem ou necessitam da glória de Deus. E não por aqueles que estão clamando pela sua volta, para que haja refrigério pleno, para que não haja mais dolo, não haja mais ranger de dentes, não haja mais choro, nem prantos, mas alegria, regozijo na presença de um Deus vivo. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos entender que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Redentor, o Senhor que sara, que cura e que estabelece coisas. E olha o que ele diz no versículo 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele declara a este homem uma verdade absoluta, uma verdade poderosa, dizendo, amado, eu sei e reconheço o que está no seu coração. E hoje mesmo te dou a oportunidade de estar comigo no paraíso. E talvez ele esteja dizendo para mim e para você hoje, eu conheço o teu coração. Quando você se prostrar, aí onde você está, amado, fazer uma oração para que Jesus cuide de você, que você entregue a sua vida para Jesus. E agora, nesse exato momento, Ele pode falar para você, filho, eu recebo a tua oração e o teu clamor. E eu te quero, sempre quis. E Ele quer fazer uma obra tremenda na tua vida, mas você precisa reconhecer, não como um acusador de Cristo, por aquilo que você viveu,
mas com um reconhecimento pleno da soberania de Jesus Cristo em nossas vidas. E reconhecendo isso, tendo a oportunidade da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que você receba esta palavra e entenda, amados, que Ele jamais se apartará de vós. Que Ele quer te pegar no colo, te fazer carinho, zelar pela tua vida, como Ele tem feito todo o tempo da tua vida. Confie nele, deposite total e plena confiança nele e assuma uma responsabilidade com o Senhor da glória, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, que você receba a paz do Senhor na tua vida, na tua história de vida. Amém, Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.